Fala, galerinha! Hoje nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos na história e em diferentes sociedades. Hoje a gente sabe da importância desses métodos para evitar gravidez indesejada, né, numa idade mais precoce, bem como alguns métodos também previnem doenças sexualmente transmissíveis, mas o fato é que eles são tardios na história, são da época contemporânea, os principais métodos contraceptivos, e antes as pessoas tentavam se virar com métodos que não eram tão eficazes assim. Então era normal uma mulher passar por várias gravidezes e também era normal ter o primeiro filho, o segundo, o terceiro morto antes de completar 1 ano. Então a saúde da mulher ficava, a saúde mental bem comprometida. Além dessas questões, havia também a questão do prazer sexual ser vetado à mulher. O prazer sexual era uma máxima masculina, só o homem poderia alcançar esse prazer. A mulher, o sexo só era experimentado por meio do fim comum, que era a gravidez, engravidar. Então, hoje nós vamos falar que mesmo assim, diante todos esses imperativos do passado, as pessoas tentavam burlar o sistema, tentavam técnicas contraceptivas que não eram tão eficazes, e hoje eu vou contar para vocês a história dessas técnicas contraceptivas usadas pelas sociedades antigas no tempo e em diferentes lugares. Vem comigo! Vamos começar pelos egípcios. Os egípcios, eles usavam a goma arábica dentro do canal vaginal como uma espécie de espermicida e usavam outras substâncias também. Os egípcios também inventaram, foram os precursores da camisinha, uma espécie de camisinha feita do intestino ou da bexiga de alguns animais. Já os gregos, com seu pai da medicina, o Hipócrates, o Hipócrates receitava para as mulheres chá da flor da cenoura selvagem. Além disso, o Hipócrates foi o precursor do DIU. Ele chegou a usar dispositivos intrauterinos também para evitar a gravidez. Os romanos usavam o limão como espermicida, e essa noção que a acidez destruía o sucesso dos espermatozoides causava, na verdade, grande incômodo e ardência nas mulheres. Então, os romanos não eram muito felizes nos seus métodos contraceptivos. Os chineses usavam mercúrio como bebida quente, não só para evitar a gravidez, mas também para o aborto. Porém, a gente sabe que o mercúrio é totalmente nocivo à saúde humana. Muitas mulheres morriam, outras ficavam com danos cerebrais, falência nos rins. Então, era uma substância usada em larga escala e, infelizmente, muito nociva à saúde da mulher. Agora, a gente vai para a Europa medieval e a gente tem que fazer uma observação que, já falei sobre a Idade Média na história, tem vários vídeos aqui no canal. A gente sabe que esse período a Igreja Católica tinha um poder muito grande sobre a mentalidade das pessoas. E a Igreja Católica era contra qualquer método anticoncepcional, contraceptivo. A Igreja pregava que as pessoas tinham que se casar e procriar, etc. Então, partindo desse pressuposto, a gente sabe que a Igreja também era responsável por fazer o registro dessa época. Quase não há registros e menções de métodos contraceptivos durante esse período, porém, a gente sabe que era usado sim em larga escala. A gente sabe da presença da parteira na Idade Média, sua importância na comunidade local, e também essas parteiras receitavam ervas, para contracepção, receitas, técnicas, o coito interrompido, mas essas parteiras também eram muito julgadas, principalmente pela Igreja Católica. Muitas delas foram consideradas bruxas e queimadas. Então, a sociedade medieval vivia um clima de medo, porém as mulheres tentavam sim se unir
e usar esses métodos contraceptivos de uma maneira mais clandestina, que não chegasse ao ouvido da comunidade local. No século XIX, na Europa Ocidental, a gente vai ter o uso da camisinha de tripa animal e bexiga animal e de linho embebida em substâncias químicas largamente usada pelos homens, principalmente os homens de classe média e alta. Por quê? No século XV e XVI, teve uma epidemia de sífilis, essa doença sexualmente transmissível, na Europa. E, diante dessa doença, os homens começaram a fazer o largo uso da camisinha de linho e a camisinha feita de intestino animal. Porém, eles, como era muito cara e os homens de classe média e alta que faziam uso, eles geralmente usavam a mesma camisinha várias vezes e com várias pessoas diferentes, o que acabava gerando uma contaminação muito grande. Em 1839, o Charles Goodyear, do pneu Goodyear, ele descobriu a vulcanização da borracha, deixar a borracha mais elástica. E aí a gente vai ter, 16 anos depois, a fabricação da primeira camisinha de borracha, só que ela tinha costuras, ela era grossa como a câmara de ar de uma bicicleta, então ela era ainda bem rudimentar, essa primeira camisinha de borracha. Já os métodos irreversíveis de contracepção foram feitos bem posteriormente. Em 1823, no século XIX, foi feita a primeira laqueadura tubária na Inglaterra. Já a primeira vasectomia foi feita só no ano de 1950. O DIU, dispositivo intrauterino, foi criado em 1929 pelo médico Ernest Goldfarber. Em 1950, os cientistas americanos começaram a estudar o método da pílula anticoncepcional, que até hoje é o método mais popular. Só que o uso dela só foi disseminado a partir de 1960. A gente sabe que o estudo sobre a pílula contraceptiva masculina também já foi feito, mas por questões culturais, as empresas farmacêuticas não veem viabilidade comercial, já que os homens, por uma questão cultural e machista, têm grande resistência ao uso de pílula anticoncepcional para eles, né? A pílula anticoncepcional masculina. Eles alegam que os efeitos colaterais são grandes, o que a gente enfrenta há anos, né? Que já foi comprovado que são os mesmos. Então, as empresas farmacêuticas não veem essa viabilidade comercial da pílula masculina. Então, gente, diante desse todo quadro e exemplos que eu disse para vocês, que eu citei aqui, fica claro que sempre as sociedades e as pessoas tentaram planejar sim e até evitar gravidez indesejadas. Só que, infelizmente, não com tanto sucesso como a gente dispõe hoje de métodos mais eficazes de contracepção. O fato é que uma gravidez tem que ser planejada sim. Infelizmente, por falta de educação cultural ou mesmo condições financeiras, muitas pessoas ainda têm filhos não desejando. Então, fica a reflexão para a gente que além de evitar a gravidez numa idade que não é bacana, numa idade precoce, a gente, usando esses métodos, também evita doenças, muitas doenças. Pensar que uma vida para ser colocada no mundo é uma coisa muito séria, além do suporte financeiro, a gente tem que ter um suporte emocional para essa nova vida. Então, planejar sim a gravidez, isso já é um recurso possível nos nossos tempos. Então, os métodos contraceptivos como nos são dados hoje é uma conquista histórica, é um avanço da ciência que deve ser usado e esclarecido para todas as pessoas. Manda esse vídeo para aquele seu colega que precisa de um esclarecimento, para ele conhecer também a história dos métodos contraceptivos em diferentes sociedades. Deixa um like, deixa um comentário com uma sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver no canal. Eu volto em breve com mais informações históricas para vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.